Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, gente do céu, que delícia! Metade de fevereiro, quarta-feira de cinzas, olha só que legal, gente! E hoje vamos falar sobre um assunto muito legal com a Anne Zaratin, sobre nutrição na menopausa. Um minutinho só, eu volto já. Então, meninas, como eu disse na introdução, hoje eu estou com uma pessoa fantástica que eu conheço já há algum tempo. Conheci você, Anne, na campanha de sangue, né? Doação de sangue. Foi incrível, né? Foi minha primeira experiência. Muito legal, gente. Tudo bem com você, Anne? Tudo bem com você, Valéria? Joia, graças a Deus. É aquela coisa, né? Sabe quando começa assim, a gente fica meio tenso, aquela coisa. Mas fique tranquila, porque a gente vai falar sobre um assunto que você sabe assim muito, muito, muito. Nutrição. Ela é nutricionista, como eu sou fisioterapeuta. E vocês lembram que eu falei num programa com o Dr. Paulo Cudo sobre a alimentação na menopausa, sobre o metabolismo, todas essas coisas? Então, hoje ela vem explicar um pouquinho pra gente, vamos tirar algumas dúvidas. Nada assim muito cheio, né, de palavras técnicas, por causa que ninguém entende. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo, sobre o que acontece na menopausa, o que pode ser feito. E nós estávamos conversando e nós vimos que não é bem assim, que tudo isso tem que começar lá atrás, lá com 30, né? Anne? Eu acho que lá dos 35 aos 65 anos, que é quando a gente, né, começa a ter os 35 os primeiros sinais, né, da pré-menopausa, mas vem bem antes disso, né, Valéria? É um estilo de vida mesmo que vai acarretar os resultados para o futuro, né? Assim como tudo que a gente, igual aquele ditado que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã, e isso funciona muito bem na alimentação, porque a gente tem tudo que a gente está consumindo hoje, a gente não vai ver o resultado de imediato. A gente vai ver o resultado daqui a alguns anos, né? Algum desenvolvimento de um colesterol, de uma diabetes. Não é comendo um docinho hoje que eu vou desenvolver diabetes amanhã. Não, isso é uma somatória, né? É todo dia, né? É constância. O que acontece é o seguinte, pelo que eu percebo, né? Eu vou falar por que eu estou falando sobre menopausa? Por causa que a gente passa por isso, né? Você ainda é mocinha, então você está em outra fase. Mas quando você entra no período da menopausa, climatério, né? A menopausa e a pós-menopausa, fica um pouco complicado, porque hormônio não é uma coisa assim acessível para todas as pessoas. Sim. Não é. Tá? Não vem dizer, é assim, não é. Não é não, porque eu fui pesquisar preço, eu fui ver, e não é uma coisa que qualquer pessoa pode ter. Então, existem alimentos, né, que pode ajudar nesse trabalho, vai suprir algumas necessidades, como a soja, como tudo isso. Mas existem algumas vitaminas, algumas coisas que eu sei que você já falou comigo sobre isso. Então, explica um pouquinho as vitaminas, os nutrientes importantes, o porquê disso tudo. Sabe uma coisa que é interessante falar? Coca-Cola causa osteoporose, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Isso. E eu acho legal também, agora que você tocou nesse assunto, e como a gente pensa que é um trabalho para a vida, né? É um estilo de vida, é uma qualidade de vida, a gente tem um corante, que é o corante caramelo I4. E não é somente na Coca-Cola que a gente encontra. Em iogurte daqueles de potinho que a gente compra, que a gente acha que é super saudável, que é super baratinho, que tem sabor mel, frutas vermelhas,
tem esse corante. Então a gente acha que a gente está consumindo um produto que é natural, porque a gente associa com aquele integral ou desnatado, que só tem 2 ingredientes. E na verdade, se a gente for ler os rótulos dos alimentos, esse corante está presente. E ele é altamente cancerígeno. Então, Verdade? altamente cancerígeno. Eu lembro que na faculdade as minhas professoras falavam que em outros países não podia entrar esse corante. Mas no Brasil, a gente tem a questão da indústria farmacêutica, que gera, né, toda a economia. E Pois é, isso daí a gente pode até fazer um programa sobre isso, né, para falar, porque é terrível. Mas vamos voltar aqui às vitaminas, falar sobre a vitamina D. Isso, eu acho super legal. Quando a gente tem a diminuição do estrogênio, né, que é uma fase... acontece mesmo na menopausa, enfim, a gente tem a falência ovariana que a gente fala, né? A gente pode pensar em alguns sintomas que vai ser característico da menopausa. Então, como fala? Os picos de calor, Isso, os né? picos de calor, a fadiga muscular, as dores de cabeça, humor, tontura, a irritabilidade, né? Aquela coisa que a gente, né, fica meio perdido. E a gente tem alguns nutrientes que são essenciais para essa fase. A gente pode pensar... Quando a gente pensa em menopausa, a gente pode pensar, acho importante a gente reforçar isso, da síndrome metabólica, né? Que a gente já associa com a vitamina D. Geralmente, as mulheres, nós temos aquela gordura que a gente não gosta, que é quadril e coxa. Diferente dos homens, que é geralmente a gordura centralizada, a gordura visceral, que essa é a mais perigosa. Quando a gente pensa em doença cardiovascular, a gente está associando totalmente com a relação quadril e cintura. Então, o que a gente pode pensar? Quando a gente tem a diminuição desse hormônio que acontece na menopausa, aumenta alguns quesitos que podem ser as dislipidemias, né? Então, colesterol, o LDL, diminui o nosso HDL, aumenta essa gordura centralizada, né? A gordura visceral, e essa gordura que é prejudicial para a nossa saúde. Isso ocorre naturalmente. Tem como a gente evitar? Muito, né? E isso já vem lá de trás, igual a gente vem falando, de uma alimentação totalmente equilibrada. E não é só alimentação, é atividade física. E eu falo que vida saudável são vários pilares, né? Sua saúde mental, o que você consome, como você consome também, né? Enfim, e atividade física, que é essencial. Principalmente nessa faixa etária, né? Porque a gente tem a perda de massa magra, a perca de massa óssea, e aí a gente entra no cálcio, que eu acho muito legal a gente falar. Na fase dos 30, dos 50 aos 71 anos, a mulher precisa de entre 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Tá. Isso é bastante. Me diz uma coisa, entrando no cálcio, vamos falar, muitas mulheres, elas têm, como eu não tomo leite, eu não posso tomar leite. Certo? Então, e a dificuldade de entender aonde encontrar cálcio, né? Porque todo mundo fala, tem que comer queijo, tem que tomar leite, tem que isso. Mas não existe só aí que tem, né? Não então, existe. poderia ser interessante falar sobre, né, meninas? Vamos, né, meninas, meninos, vamos lá, vai, orienta que é muito bom, muito bom. Assim, Valéria, a gente encontra cálcio biodisponível. O que significa biodisponível? Quando vai entrar no nosso organismo e vai fazer um efeito melhor para a nossa saúde, né? Em alimentos tipo queijo, iogurte, Sem corante, tá? Isso, sem corante. Se for para adoçar, adoça com mel, que é muito bom para menopausa, porque tem antioxidante. Verdade? Então, o iogurte ele já tem proteína e cálcio, que é excelente para menopausa. Falando nisso, aquele é uma dica assim, eu gosto muito, é um super alimento. Agora tá um pouco caro por conta da pandemia, né? Que antes a gente pagava um e pouquinho, agora a gente tá pagando quase R$3, mas é aquele iogurte desnatado. Muita gente descarta o sorinho, aquela aguinha que fala que é água suja. Gente, a proteína tá tudo ali, não descarta, mistura e bota pra dentro. Não joga aquele sorinho que vem em cima do iogurte. Não é porque ficou na geladeira, a câmara da geladeira do mercado descongelou. Não, ali tá a proteína, então tem que misturar e consumir junto. Aí você pode colocar um mel, que eu acho legal, né? Mas voltando no cálcio. Quando a gente pensa em biodisponibilidade, Valéria, vamos supor, o que eu consigo com um copo de leite, eu vou precisar, tô chutando, não sei agora exatamente, mas vou precisar de 1 quilo de brócolis. Então, a quantidade em proporção
são diferentes. Eu como 1 quilo de brócolis tranquilo. São diferentes, tá? Então, a gente tem que pensar a realidade do nosso dia a dia, né? É difícil 1.200 miligramas de cálcio? É muito, mas não é impossível. Né? Se a pessoa tem o hábito de um iogurte, porque às vezes o leite faz mal, mas o iogurte não. Um creme de ricota é interessante. Ricota é bom. Né? Você pode colocar o creme ou o queijinho mesmo, você tempera do jeitinho que você gosta, com cebolinha, coloca ali um pãozinho, fica um super lanchinho e você vai estar adquirindo nutriente para o seu organismo. Então, tem várias formas. Couve tem muito. Vegetais verdes escuros, então, tudo que a gente pensar que não for cor clara, for um vegetal mais escuro, a gente tem cálcio. Mas a gente tem que se atentar a isso, né? Que tudo que for de origem animal, a biodisponibilidade é muito melhor. Ah, é essa a diferença? Sim. Por que acontece, Valéria? É a mesma coisa que ferro M e ferro não M, né? O ferro M é aquele que vem das carnes, a gente tem uma resposta melhor. E o ferro não M é dos vegetais, a gente tem uma resposta um pouco menor. Mas não impede, porque a gente tem aí os vegetarianos, os veganos, e que estão super bem se alimentando. Qualquer coisa coloca um prego dentro do feijão e tudo bem, né? Não é assim que faz? Falam assim, né? Beterraba, né? Vai adicionando mais nutrientes e mais legumes e vai somando. Mas a gente tem que pensar que é importante sim. E leite tem um mito que todo mundo fala, que as blogueiras da vida falam, que leite é inflamatório. Não. Não vamos entrar nesse assunto porque o buraco é bem baixo, mas não é inflamatório. Tá? Não é inflamatório, então não vai inflamar o seu organismo. Então tá joia. Tem muito assunto, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então nós vamos fazer assim. Meninas, vocês estão gostando do programa? Esse programa só tá assim, olha, vai pegar fogo, mas eu vou fazer esse programa em 2 blocos, um essa semana, outra semana que vem, então aguarde, olha, curta, dê seu like e compartilha com todas as pessoas que você conhece, porque isso é muito importante para a TV Marte, muito importante para o programa Mulher. E até a próxima com um outro módulo falando mais um pouquinho sobre nutrição na menopausa. Até mais!